Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, estimado Professor Ferreira Gomes, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, estimado Professor Emílio Gomes, Sr. Presidente do Conselho Geral, estimado Dr. Silva Peneda, Sr. Presidente da Associação Académica, Sra. Professora Maria da Graça Carvalho, ilustre convidada, Srs. Reitores, Vice-Reitores e Prós-Reitores das Universidades e representantes dos Institutos Politécnicos, Sr. Presidente do Conselho de Reitores, estimado Professor António Rendas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Srs. Deputados, Srs. Autarcas das Comunidades Intermunicipais do Douro, do Tâmega, do Alto de Trás-os-Montes e do Tâmega e Sousa, digníssimas autoridades civis, militares e do Corpo Diplomático, Srs. Membros do Conselho Geral, Srs. Presidentes de Escola, Sra. Provedora de Estudante, Srs. Diretores de Departamento e dos Centros de Investigação, Sr. Administrador, Srs. Diretores de Serviço, Srs. Doutores, Estudantes e Funcionários, ilustres convidados, meus estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a todos a atenção que quiseram ter connosco, honrando-nos com a vossa presença nesta cerimónia em que se assinala mais um aniversário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As cordiais saudações e o nosso agradecimento especial pela presença do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Norte. O nosso grato reconhecimento à Professora Maria da Graça Carvalho por nos dar a honra de proferir a oração de sapiência. A excelência da sua carreira como professora universitária e investigadora, bem como o reconhecimento público do seu percurso político em matéria de ciência e de assuntos europeus, dispensam qualquer referência à nobreza do seu currículo. Uma palavra de apreço a todos os que hoje são homenageados, investigadores, funcionários que completam 20 anos de serviço na UTAD e aos melhores alunos dos cursos concluídos no ano letivo passado. Permitam-me, em nome da Academia, manifestar um caloroso agradecimento público a todos os que se aposentaram no decurso do último ano pelo esforço e a disponibilidade que sempre demonstraram em esta instituição. Neste momento festivo, expresso a mais sentida homenagem a todos aqueles que ao longo destas 4 décadas serviram esta instituição. Graças ao seu esforço coletivo e determinação, a UTAD inscreve-se no seio da Universidade Portuguesa e afirma-se como parceiro incontornável no desenvolvimento económico, social e cultural da região e do país. Permitam-me reproduzir as palavras preferidas pelo professor Veiga Simão no início da década de 70, que traduziam o seu pensamento e ação no âmbito da reforma educativa iniciada como Ministro da Educação. Dizia o professor Veiga Simão: a criação de novos centros educativos é uma decisão ousada e grandiosa, que vai abrir amplas perspectivas para o futuro. Acrescentava ainda que o conceito desta revolução pacífica na educação determina que a política a seguir seja, por excelência, de reforma e de movimento. Passados 40 anos da Revolução de Abril, queremos comemorar ao longo de todo o ano, a exemplo de tantas outras instituições de ensino superior, a chamada Revolução Pacífica na Educação, defendida então pelo professor Veiga Simão. No âmbito destas comemorações, no passado dia 2 de março, assinalámos a tomada de posse da primeira Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Vila Real, prestando assim homenagem a esta cidade e a todos os que apoiaram a criação e a afirmação de uma instituição de ensino superior em Vila Real. O programa inclui um conjunto de iniciativas em que destaco no próximo dia 31 de maio as comemorações dedicadas aos antigos alunos com os quais contamos neste novo ciclo da instituição. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, nesta minha primeira intervenção no Dia da Universidade enquanto reitor, quero dedicar algumas palavras ao programa de consolidação e de reposicionamento externo desta instituição, tendo sempre em mente o cumprimento da sua missão e que o principal ativo são todos os que diariamente nela trabalham e estudam. Cientes da imperiosa necessidade de cumprir o programa a que nos propusemos, lançamos as bases de um exigente plano de consolidação, atendendo à situação financeira
decorrente da diminuição do orçamento de Estado e do aumento de encargos sociais. Ao nível interno, temos vindo a impor uma agenda exigente, que encaramos como um dos grandes desafios desta Academia, com o compromisso de nunca ocultar a realidade, de modo a que todos compreendam as razões e os objetivos deste enorme esforço que é necessariamente coletivo. Reitero o agradecimento à equipa reitoral e a toda a Academia, a todos aqueles que nos acompanham nesta missão, pela enorme disponibilidade para abraçar esta nobre tarefa de colocar ao TAD numa nova trajetória, consciente das dificuldades da situação atual e dos desafios do presente e do futuro. Temos uma enorme missão pela frente, mas não estamos sós. Sublinho a forma elevada e sábia como as escolas, os departamentos, os serviços, os centros de investigação e a Academia em geral nos têm acompanhado no ritmo de tomada de decisões a que nos impusemos. Quero expressar uma palavra especial ao Conselho Geral, na pessoa do seu Presidente, meu estimado Dr. Silva Peneda, pela confiança e a cooperação mantida entre a Reitoria e o Conselho Geral, tendo sempre em vista o alcance eficaz da missão da Universidade. A consolidação da Universidade passa necessariamente pelo êxito de importantes projetos estruturantes em cursos, designadamente no domínio da modernização administrativa, da melhoria de infraestruturas científicas e tecnológicas e no reforço de recursos humanos qualificados em áreas de investigação prioritárias para a Universidade, suportados pelo Programa Operacional do Norte e muito acompanhados em permanência pelo Presidente da Comissão de Coordenação aqui presente. Estão finalmente reunidas as condições para a construção do Regidouro Parque, numa estreita articulação com a Câmara Municipal de Vila Real, a Rede de Parques de Ciência e Tecnologia Portos Parque e o Instituto Politécnico de Bragança, com quem, com a autarquia de Bragança, temos vindo a consolidar estratégias coletivas da maior relevância para este espaço do interior norte. A conclusão no próximo ano do Regidouro Parque, numa área de intervenção em que a Universidade e a região possuem competências reconhecidas, abre novas perspectivas de investigação, de desenvolvimento experimental e inovação, bem como de transferência em campos científicos transversais a toda a Universidade. A ambição internacional deste projeto exige a participação de todos e o envolvimento de diversos atores nacionais, alguns aqui presentes, com competências em matéria de investigação e desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, reiterando as palavras de José Saramago, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Foi com este sentido de responsabilidade que o TAD implementou uma nova dinâmica, focada na construção de uma trajetória de envolvimento coletivo e de sustentabilidade e no reforço do relacionamento com a região e o país, com claro impacto nas trajetórias de desenvolvimento. O histórico encravamento geográfico do norte interior acentua a sua condição de território periférico e marginal, que, associado a um processo generalizado de esvaziamento geográfico, agrava as disparidades de desenvolvimento económico e social. Os indicadores de desenvolvimento comprovam acentuadas diferenças intrarregionais, marcadas pela elevada perda de jovens, pelo elevado índice de envelhecimento e um desencorajador saldo migratório. Os débeis indicadores socioeconómicos do Norte em relação à média nacional, que justificam uma parte significativa dos fundos estruturais destinados a Portugal, no próximo período de programação, podem facilmente ser explicados pelos índices registados em zonas deprimidas com as quais temos uma enorme casos do Douro, do Tâmega e deste nosso Alto de Trás-os-Montes. No atual contexto de reorganização do ensino superior, enquanto vértice interior de um triângulo formado pelas universidades públicas do Norte, a UTAD não pode ficar alheia a este cenário de disparidades regionais. Contudo, este posicionamento não colide com a firme determinação de encontrar novos formatos de cooperação quando se coloca em causa a coesão da região e de um país que se pretende inclusivo e em rede. Foi neste contexto
que as universidades públicas do Norte, cujos reitores da Universidade do Minho e do Porto saúdo calorosamente, se comprometeram nos termos de um memorando de entendimento. Este entendimento representa o ponto de partida e a linha de orientação para aprofundar a cooperação estratégica, a concertação de recursos, a articulação de investimentos e o aproveitamento de oportunidades de crescimento. Permite ainda potenciar oportunidades favorecidas pela proximidade geográfica e pelas experiências de colaboração de um passado recente, traduzindo-se na coexistência de importantes complementariedades. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a difícil realidade do país exige reconhecer que só haverá um efetivo crescimento e convergência no quadro europeu se Portugal for capaz de envolver todos os agentes numa visão global de desenvolvimento sustentável em todas as regiões do país. É neste contexto que temos vindo a potenciar cenários de cooperação estratégica de geometria variável, com as instituições de ensino superior que tenho vindo a denominar do Arco do Interior, casos das universidades da Beira do Interior e de Évora, cujas reitorias saúdo vivamente com o propósito de participar de forma proativa numa estratégia regional inteligente. Saúdo com agrado, Sr. Secretário de Estado, a anunciada utilização de fundos comunitários em formatos de atração de estudantes previstas no programa Mais Superior. Uma estratégia com potencialidades para ser alargada à fixação de investigadores, de jovens investigadores no interior, em áreas que possam ter impacto na economia. Estas medidas poderão ter efeitos na fixação de população, caso sejam ampliadas e articuladas com a organização de um programa estruturado de investigação, de desenvolvimento e de inovação, com impacto na criação de empresas e de emprego. A UTAD tem vindo a dinamizar soluções de cooperação regional com o Instituto Politécnico de Bragança, as autarquias, que serão alargadas às associações empresariais e às associações de desenvolvimento, cuja presença nesta sessão saúdo particularmente. A criação de espaços de consenso tem como objetivo contribuir para o delineamento de estratégias coletivas que se traduzam na criação de um plano de desenvolvimento integrado para os territórios de baixa densidade populacional. Em síntese, a Estratégia Portugal 2020 e os futuros planos regionais deverão considerar fundos estruturais para a dinamização de estratégias coletivas envolvendo as instituições de ensino que já referi do Arco do Interior, com efeitos no crescimento e competitividade das empresas, na sustentabilidade de recursos naturais, na melhoria do capital humano e de capacitação institucional, acolhendo dinâmicas de empreendedorismo e de internacionalização. Em síntese, estamos cientes de que as universidades podem contribuir de forma decisiva para ultrapassar o déficit de qualificação de Portugal em relação à Europa, bem como permitir ultrapassar as fragilidades estruturais deste país. Minhas senhoras e meus senhores, mantemos a mesma sustentada confiança e o otimismo realista com que iniciamos este novo ciclo de afirmação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mantemos a mesma determinação em potenciar a confiança, o talento, a inovação e a atitude empreendedora das pessoas, de forma a podermos ultrapassar as dificuldades que surgem em cada momento. Mantemos a mesma energia em fomentar o envolvimento da comunidade académica, reunindo sinergias, potenciando o poder da inteligência coletiva, facilitando condições de aprendizagem e de inovação, fatores fundamentais para o desenvolvimento e afirmação desta universidade. É com este sentido de responsabilidade que temos vindo a incentivar a participação de toda a região, mobilizar as capacidades e a força de vontade da comunidade académica neste ciclo de movimento e mudança que permita garantir a sustentabilidade da região e do país. Termino com a mesma mensagem de otimismo e de confiança que tenho vindo a transmitir, com a firme convicção de que, passado este período conturbado, teremos uma instituição que manterá o historial de prestígio alcançados ao longo de 40 anos de existência. Reafirmo convictamente que acredito nesta região e nas suas gentes, que não se resigna e que luta diariamente por si, pela região e pelo país. Muito obrigado.